A gente não pode ficar com isso na cabeça, né? A derrota ela vai acontecer em algum momento, mas a gente tem que tentar prosperar o máximo que a gente puder, né? Tentar evitar que ela aconteça. Se a gente conseguir manter jogando, sendo muito forte em casa e fora de casa, a gente jogar sólido como a gente está fazendo, aproveitando as oportunidades e beliscando pontinhos ali, pensando jogo a jogo, não vai ter jeito. A gente, quando começou o campeonato, a gente pensou, tivemos uma reunião, o Carille estabelecendo metas, né? Perguntou se a gente queria fazer como fizemos em 2015, a cada 3 partidas, né? A gente pensou, não, vamos fazer jogo a jogo, então já é uma coisa que a gente está colocando isso na cabeça desde cedo, para que cada partida seja mais importante, já que o campeonato é pontos corridos, e a gente assim vai estar somando muito bem, né? Tá aí o Rodriguinho no Corinthians. O Rodriguinho foi o que falou que todo mundo chegue longe, né? Vão disputando Libertadores, vão disputando Copa do Brasil aí. Vida longa, né? Todo mundo classificando. Vai garantindo esse primeiro lugar aqui, né? Corinthians, dos times que estão disputando um pouquinho mais para cima. Corinthians, Vasco... O Corinthians Quem mais? Sul-Americana. O Corinthians ainda tem Sul-Americana, não. Sem empatou nada. fora de casa. Empatou fora. Sem nada na primeira página. Só o Vasco. Os outros são... Os que não tem nada estão na zona do rebaixamento ou ali por perto. Paulo. Né? Tem o São Paulo, que inclusive está na zona do Mas rebaixamento. está lá embaixo. Então só está fazendo bem Curitiba, o Vasco, acho né? também só está Tem jogando... a semana inteira. Curitiba também. Também. Só para o brasileiro, né? Vitória, né? Vitória. Também. O Bahia. Bahia está em... Não. Também não está. Não. Então, é isso. Havaí. Mas o Corinthians está A Chape realmente... saiu da Libertadores também. Tá na Sul-Americana. Jogou o primeiro jogo contra o Defensa e Justiça Perdeu e perdeu de lá 1-0. 1-0. Agora só me falta o Corinthians poupar jogador. Eu disse que não ia falar mais sobre isso. Não. Ele poupou 3 ou 4 só no primeiro jogo que ele empatou 1-1. Ele poupou os principais não, jogos. quando foi lá para a Sul-Americana. Na Sul-Americana. Na Sul-Americana. Ele tirou o Jô, tirou o Arana. 3 ou 4 jogadores. Foi aí que O Jackson não foi também, né? Foi aí que começaram os comentários sobre a questão do elenco do Corinthians. Que quando você tira um titular importante... Eu não sei, porque quando tirou o Fagner não é um titular importante? Não, mas aí você tem um moleque Muito da base, importante. ou você pode colocar o Paulo Roberto ali, que eles supriram a ausência, né? Na verdade... O Paulo Roberto foi bem ali no lugar Foi bem dele. ali. O Arana faz mais falta na esquerda. Sim. Quando agora ela jogou Moisés no jogo da Sul-Americana, foi a diferença. A mesma coisa se você pegar o Casinho no lugar do Jô. A diferença é gritante. Barreto. Oi. O Arana, um dado interessante sobre o Arana, que ele, do atual elenco do Corinthians, ele é o que está recebendo mais assédio, né, do futebol europeu nessa janela. O Arana não perdeu nenhum jogo esse ano. Os únicos 2 jogos que o Corinthians perdeu nessa temporada, o Arana não jogou. Ele é um jogador muito importante no time do Corinthians e vem jogando muito bem. Uma boa revelação. O Arana não teve férias, né, Gui? Porque ele jogou o Sul-Americano não teve férias, é verdade. Isso, exatamente. Então ele tá numa batida, ele merece, mesmo sendo garoto, jovem, musculatura lá em cima, mas tem hora que não aguenta, ele né? fez na Sul-Americana, ele fez isso. Agora, Segunda-feira eu fui ao... Vai, Gui. Desculpa, gente. Não, Gui, segunda-feira eu fui ao treino do Corinthians. No meio dessas feras aqui, bicho, tem que sair falando. Sai falando. Depois... Desculpa, Barreto. Aqui só tem monstrinho, não. Tem que ganhar dividida. Não hesita, não, cara. Chega. É que nem aquele mandamento nacional lá. A primeira dividida é sempre nossa. Vai. Mas eu fui ao treino do Corinthians na segunda-feira e o Arana foi poupado, não treinou e tal. E aí ele saiu do centro de treinamento para empinar pipas no centro. Alguém brincou com ele, tá frio, vai para dentro. Ele falou, não, vou empinar pipa. E ficou empinando pipa enquanto o pessoal fazia um rachão lá. Eu acho que eles têm os 2 melhores laterais do país. Eu acho que os laterais e o goleiro do Corinthians, eu colocaria o Cássio nesse momento, desempenho no brasileiro, não tô falando de potencial, junto com o Vanderlei como os melhores goleiros do país. E os laterais do Corinthians ninguém tem na elite do futebol. Eu acho que os dois laterais do Flamengo são muito bons também. Aliás, os 4 são muito bons, são do mesmo nível. Pará, Rodinei, Trauco, René. Eu acho o Arana o melhor lateral esquerdo do Brasil. Tá jogando bem. Eu acho que ele é o substituto do Marcelo na seleção brasileira. Eu gosto tem Diogo Barbosa. Tem potencial para isso. Diogo Barbosa do Cruzeiro é bom. O sucessor do Marcelo na Agora, seleção com brasileira. relação ao goleiro, eu concordo assim, 100% com o Birner. Eu acho o Cássio um goleiraço.
O que ele passou no passado é normal, uma oscilação e tal. Eu acho ele disparado o melhor goleiro que a gente tem aqui no Brasil. Parou de rebater bola pro meio da área, que era uma falha. O Vanderlei é bom, muito bom também, mas dele. o Cássio ele acumula assim várias virtudes, assim, ele é um goleiro experiente já, com rodagem internacional, é um goleiro grande que intimida adversário no cara a cara, assim, ele sai bem do gol. Eu sou fãzaço do Cássio. O Gatito também. O Tite não tá numa boa chamar, fase né? também. Gatito é outro goleiraço. Interessante o Tite não chamar o Cássio. Porque já E trabalhou com ele, Cássio conhece tem a sombra o do potencial. Walter, né? Que é um bom goleiro também, reserva do Eu acho que Cássio. se qualquer time que precisa de um goleiro, vai no Walter. Sobre questão de goleiro, assim, curioso o jogo da Libertadores no meio de semana, porque você tinha o da Seleção Brasileira, o Everton, tomou um frango, e o goleiro que merece muito ser convocado, o Vanderlei, também votei nele para melhor goleiro da temporada anterior, que não é chamado pelo Tite. E como citou o Barreto, tem o Cássio, que o Tite conhece bem, um goleiro com uma coisa de estrela em jogos decisivos importantes, clássicos, goleiro que tem uma... Eu adoro essa coisa do futebol antigo, Barreto. Goleiro que tem uma mística, né, ao redor dele e não é chamado pelo treinador, né? Tenho nada contra o futebol antigo, hein, gente? Daqui a pouco vão querer brigar comigo, também os mais velhos. Pelo Eu não sei, contrário. mas, assim, eu acho que o Cássio sofre um preconceito às avessas, assim, porque qualquer jogador do Corinthians que é chamado pelo Tite, as pessoas falam, tá chamando porque é do Corinthians. Tem o Fagner, tem o Rodriguinho. Daí, se ele ainda chama o cara, tá vendo? É o Tite fazendo a turma dele Mas não é a posição que mais o Brasil carece. Se você for ver a seleção brasileira... Se houvesse uma unanimidade na posição... Ederson, Diego Alves e Não, mas o Diego Alves foi agora. E o Alisson. Então, Você mas tem o três Diego grandes goleiros. Alves foi agora. E- Foi em uma também. Eu tô falando assim, ele E o tá Tafarel tem um peso procurando. nessa decisão. O Tafarel tem um Ele tá peso procurando também um nessa goleiro. decisão. O Tite ouve muito o Tafarel na hora da escolha dos goleiros também. Então, é assim, eu acho que... Mas o Cássio, assim, como o Wiener falou, jogando o Brasileirão, eu acho o Cássio hoje o melhor goleiro. Terceiro goleiro de Copa é sempre conceitual. Ou é um cara por reconhecimento, aquele cara que, né, você precisa no Ou um final da garoto. carreira, ou um garoto que você vai preparar, porque é o cara que você não vai usar, pô. Mas, por exemplo, numa Copa do Mundo, eu levaria o Diego Alves. Ah, sem dúvida. Pela qualidade que ele tem para pegar pênalti, assim, e faria assim sem problema nenhum a substituição se for pro pênalti o jogo, porque ele pega muito pênalti. O Ederson é outro também que tem essa O característica. a Holanda fez isso. A Holanda fez isso Eu não contra a vejo Argentina. problema nenhum nisso. Também não. E o Diego Alves, ele faz diferença no pênalti, Até sim. porque pro pênalti não precisa estar aquecido, não precisa estar quente, não precisa estar no clima do jogo, nada. Exatamente. Pênalti Você fica imaginando o outro, técnica o outro e time vai tranquilidade. bater contra o Diego Alves. Fala, pô, esse cara pega pênalti pra caramba. Já... Agora, o que sobre o acontecia com Corinthians. A Dino. Holanda fez isso no último Mundial, né? Pois é. Se for contra o Messi ou contra o Cristiano Ronaldo, então melhor ainda, né? Porque esses aí ele já... Já pegou vários. Será que é a Ponte Preta que vai descobrir o segredo para ganhar do Corinthians, que ninguém está descobrindo ainda? A gente até já debateu isso aqui, né? A gente Como é que fala tem que muito da jogar para Chape. ganhar do Corinthians? A O que gente tem que fala muito da fazer? Chape, a Ponte é o time certinho. E tem Mas dois no jogadores. Campeonato Paulista não conseguiu. Não, mas perdeu em casa. Que Aquele depois daqueles 3 a 0 3 a 0 do Palmeiras. desequilibrou. Não, mas depois daqueles 3 a 0 do Palmeiras, eu achei que a Ponte entrou. E aí o Corinthians que marca muito bem. E ali que ela perdeu. Tanto que ela veio em Itaquera e empatou. Na hora que ela jogou o futebol mas aí dela. era outro jogo já, né, Então, não, Daniel? exatamente. Mas aí ela conseguiu. Mas se você pegar o Luca, emprestado pelo Corinthians, é muito bom jogador. O Sheik tá bem no time da Ponte. A Ponte tem uma defesa Cajá sólida. joga? O Cajá, às vezes, tá jogando... Não, tem jogado mais agora. Porque tem mais jogado. nas finais do Paulista ele não jogou, né? Não jogou. Ele tava, agora ele é titular. Então é um time que eu acho que o meio-campo tem dois volantes, o Elton e o Fernando Bob, que jogam demais. Secação tá forte, toda hora aparece um comentário que nem o último, o anterior a esse. Corinthians daqui a pouco vai começar a tropeçar, vai perder 2, 3 jogos. Não tá acontecendo. Mas o problema, Essa hora não o chegou problema é ainda. o seguinte, o Corinthians tem uma margem razoável, são 6 pontos para o segundo colocado. 7, né? 7 Pro pontos. Grêmio são 7. É muita 7 coisa, pontos. é muita coisa. E aí você precisaria que o Corinthians tivesse uma queda abrupta e Não, você mas- tivesse alguns Mas não outros necessariamente. que Vamos supor que o fizessem... Corinthians perca Mas realmente 4. tem uma coisa 2 do importante. Flamengo e 2 do Palmeiras. Fora- São os times Tá, que não mas vão é- Fora da tem que secação. acontecer. Não, Uma- mas os outros também vão perder outros. Sim, Exatamente. não, tô O falando problema é confronto vocês direto. acompanharem Tô falando esse O confronto crescimento. direto é que eu acho que realmente é o importante. confronto Você direto. pode avaliar sem secar. Realmente o Corinthians precisa... Já teve O um Grêmio, muito importante. que é o Grêmio. Com o Grêmio. Eu sei, Tanto que- mas o Corinthians tanto que tem abriu essa gordura para vantagem. perder os confrontos Sim. diretos.
Mas ele ainda tem que fazer. Mas ele pode Só perder joga... o confronto direto, porque os mas outros aí não fica vão ter 2 campanha pontos. perfeita também, O entendeu? Flamengo que está ali perto também, ele pode ganhar as 2 do Corinthians e depois se complicar. Não, mas ele ainda tem... Além das 2 do Corinthians, ele ainda tem que ganhar outras. Tem que manter. Mas nessa esse é o segunda problema. metade o Corinthians tem... É que aí tem fator casa também, mas ele tem dos times mais bem colocados, de quem se espera um desempenho melhor do campeonato, ele ainda tem Flamengo, Palmeiras e Atlético, não é isso? Ele ainda faz esses 3 jogos. Palmeiras já Agora, No segundo turno ele joga com o Santos na Vila, ele Também. joga com São Paulo no Mas Morumbi. esse time do Corinthians foi lá, pegou o Grêmio ganhou do lá, Grêmio lá. encaçapou Eu ia acrescentar isso. Tem os confrontos? Tem, mas já teve um que teve... Mas o Grêmio jogou melhor que o Corinthians naquela partida. Eu vi o jogo, Birne, eu achei o jogo igual pra caramba. Até o empate seria justo, até teve Eu o também achei pênalti que e tal. o empate seria Eu justo. acho que o empate seria Pô, mas justo. se a assim. gente for pegar em número de oportunidades criadas, além do o pênalti tolo eu vou até desconsiderar, mas, por exemplo, o Jeromel perde um gol embaixo da trave e no lance do gol do Corinthians tem 3 erros do Grêmio. Tem o erro do Luan no passe, numa jogada que o Paulo não ia concluir. Mas na chance do Jeromel No teve cruzamento, erro o do Corinthians Jofura... também, Birne. Senão não tem gol. E o Jadson não pegou, o Jadson pegou mal na bola e passou pelo meio das pernas do goleiro. São coisas do futebol. Quando a maré bate, quando o vento tá batendo a favor, e isso é normal, a sorte não é pecado, é porque você precisa de muito mérito e sorte para conseguir a distância que o Corinthians tem na tabela de classificação, as coisas funcionam, mas elas não vão funcionar desse jeito por 38 rodadas. Faz 110 dias que o Corinthians não perde. Amanhã a gente vai mostrar uma reportagem no Globo Esporte. Desde quando não toma o primeiro gol em um jogo? Não sei. São mais de 20 jogos. E os outros times criam. Não, eu acho que nenhuma dessas derrotas jogos, aí. Eric. Eu acho que nenhuma dessas derrotas, Guilherme. Porque não toma o primeiro Ele não gol. toma o primeiro gol. Acho que não tomou o primeiro gol em nenhuma dessas vitórias. Dessas vitórias. Porque você pode ganhar de virada. Mas eu acho que não teve virada. Foi sempre fazendo o O primeiro Corinthians gol. perdeu uma pro Santo André no Campeonato Paulista, não é isso? Não, e depois pra Ferroviária, que eu fiz esse jogo lá A em última Araraquara. derrota foi para Ferroviária. A do 110 é Ferroviária, né, Guilherme? Foram as duas no Campeonato Paulista. Dia 19 de março contra a Ferroviária. Um gol, acho que vocês vão lembrar, o Alain Mineiro bateu o pênalti, a bola voltou para ele Gol depois irregular. de bater no Cássio e na trave. A bola bateu um pouco no braço dele, ele fez o gol. Foi a última derrota. O futebol é tão desprovido de inteligência, às vezes, que se o Corinthians tivesse, por exemplo, perdido a decisão por pênaltis pro Brusque, a chance do Carille ter caído naquele jogo era enorme, ia ruir todo o projeto e nada disso tinha acontecido. Futebol. Amanhã a gente Ricardo vai mostrar quase no Globo Esporte o que aconteceu no mundo durante o período em que o Mano Menezes com a Batalha dos Aflitos. Para vocês terem uma ideia, gente, do quanto do tempo, a última derrota do Corinthians foi só 2 dias depois da Operação Carne Fraca. Lembra da operação? Nossa. Não tinha nem delação da JBS ainda. E foram os dois do Paulista, que foi campeão. Né? As 2 partidas foram no Campeonato Paulista e o Corinthians foi campeão. Mas essa segunda derrota aí mergulhou o Corinthians numa crisezinha mesmo. Vamos chamar o Maurício Saraiva para participar da seleção, ele já está pronto. Tudo bem, Saraiva? Boa tarde. Como é que vai, Barreto? Boa tarde, tudo certinho por aí? Tudo tranquilo.